Olá, bem-vinda à nossa aula sobre o uso dos eletrônicos e o impacto desses eletrônicos no desenvolvimento das crianças. É muito importante que a gente pare para refletir sobre esse tema. E o intuito dessa aula é te apresentar dados e reflexões para que você possa encontrar a resposta e o equilíbrio na sua rotina e na sua vida. A aula de hoje não tem o intuito de trazer um paradigma, uma regra absoluta que vai funcionar igual para todo mundo. É simplesmente abrir uma possibilidade de reflexão. E por que essa possibilidade de reflexão é tão importante nos dias atuais? Porque o uso dos eletrônicos é algo muito novo. Na minha geração e na sua geração, não existiam os eletrônicos como existem agora. Inclusive, quando eu era pequena, sou de 1987. Quando eu era pequena, existia televisão, existia videogame, mas os desenhos infantis passavam na televisão só de manhã cedo. Era aquele horário específico e depois, se você perdeu, acabou. Vai brincar, vai se virar, né? Vai ser feliz, vai ser criança. E nos dias de hoje não acontece mais dessa forma. Os eletrônicos chegaram para ficar. Tem inúmeros benefícios, inclusive nós estamos estudando, aprendendo e evoluindo por meio do uso dos eletrônicos. Isso já denota que nós podemos, com a nossa consciência, usá-los da melhor maneira possível para o nosso proveito. No entanto, as crianças são pequenininhas, elas estão em fase de desenvolvimento e tudo que elas vivenciam, experimentam e sentem nesses primeiros anos de vida vão gravar uma imagem na sua alma e ela levará essa imagem por toda a vida. Daí a importância da gente parar para refletir sobre o uso dos eletrônicos. Quando eu era criança, a brincadeira ela era muito natural. Ela não precisava ser guiada. Eu morei com a minha avó, porque meus pais se separaram logo cedo, e eu tinha um irmão, eu tenho um irmão 2 anos mais novo que eu, e eu não me lembro em nenhum momento da gente recorrer ao adulto para pedir ajuda para brincar, por exemplo. Ah, eu tô sem criatividade, eu não sei o que fazer. Isso simplesmente não existia. A gente ia pro jardim e a gente brincava. Existia momento de tédio, existiam momentos de pausa, eu soltava pipa, eu brincava de polícia e ladrão, eu subia em árvore. A gente tinha, claro, muito mais segurança do que nós temos nos dias de hoje. Isso também tem impactado a forma como a nossa geração educa as crianças. Mas a gente teve uma infância muito livre, uma infância muito espontânea. A gente simplesmente era criança. A gente não precisou aprender a ser criança. E o que acontece é que a existência dos eletrônicos tem trazido uma necessidade de reflexão e de observação mais cautelosa, porque os eletrônicos estão se colocando de frente com essa infância espontânea. O que antes era natural deixou de ser natural agora. Tanto é assim que você pode olhar à sua volta e até para o seu próprio filho. As crianças não brincam mais sozinhas, elas têm dificuldade de ter criatividade, de inventar uma brincadeira, têm dificuldade de se concentrar numa brincadeira, numa atividade única, específica. Isso já demonstra que aquilo que para a nossa geração foi natural, agora já não está tanto. E aí vem a importância da gente estudar e refletir. Porque muitas vezes parece que um desenho ele é ingênuo. É só uma musiquinha, é aquele desenho tão fofinho que ensina tantas coisas bonitinhas para as crianças. Qual o problema? Né? O que tem de mal? É eletrônico, veio para ficar, a televisão, a informação, vamos embora, vamos viver essa vida corrida. Só que o que a gente vai fazer aqui é justamente essa pausa. Será mesmo que é tão inocente assim? Será que essa opinião ela pode ser um pouco superficial, você olhando só para a constituição física da criança? A gente precisa entender que um ser humano, como nós somos, é composto muito mais do que um corpo, né? Essa matéria. Então, a gente precisa olhar, será que essas informações, esse eletrônico, não está impactando a vida anímica dessa criança, a sua alma, os seus sentimentos, a sua forma de interagir com o mundo, a sua forma de responder às situações do cotidiano? Será mesmo que essas imagens que ela recebe diariamente através dos eletrônicos não impactam a forma como ela vai vir a ser?
porque tudo que ela sente está plasmando o seu corpo físico, porque nos primeiros 7 anos de vida é justamente o que as crianças estão fazendo, constituindo e plasmando esse corpo físico, que é o nosso veículo de vida aqui na fase adulta. Então, muitas coisas precisam ser refletidas. Eu, especialmente, noto que muitas famílias vivenciam todos os malefícios do uso excessivo de eletrônicos, mas não sabem. Elas não percebem. Acreditam que determinados comportamentos que os seus filhos apresentam são naturais daquela fase. É assim com toda criança. Família é isso mesmo, é esse caos, essa dificuldade, essa confusão. Então, bola para frente, segue a vida. Não consegue fazer o devido link entre os estímulos eletrônicos e determinados comportamentos. Quando a gente fala aqui nessa aula sobre o uso de eletrônico, a gente está se referindo a todos os eletrônicos existentes, não só a televisão, tá? iPad, celular, TV, videogame, tudo isso é eletrônico. E a gente tem uma recomendação geral para esse uso de eletrônico, uma recomendação que vem da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos de pediatria em vários países que seguem essa recomendação. E essa recomendação é a seguinte: até 2 anos, a recomendação é nenhuma exposição a eletrônico, porque a gente sabe que nos primeiros anos de vida o cérebro está se formando e qualquer estímulo eletrônico vai afetar essa formação neurológica da criança. Então, a recomendação é 0. Agora eu estou só te contando a recomendação, tá bom? É importante você entender qual é a regra para saber como você vai adaptá-la para a sua vida. Então, até 2 anos é nenhum estímulo eletrônico. E entre 2 e 6 anos, 1 hora por dia de eletrônico. Então, é 1 hora, considerando videogame, celular, iPad, TV, tudo. Tudo não pode passar de 1 hora por dia. E é importante que você observe o seu filho, porque o que eu tenho notado? 1 hora é o que hoje recomenda a OMS, mas já é sabido que diversos órgãos no mundo todo estão debruçados sobre o efeito dos eletrônicos no desenvolvimento humano, porque, pensa comigo, a gente ainda não tem muita base de estudo, porque as crianças que cresceram com eletrônico ainda não são adultas. Elas não têm 30, 40, 50 anos para a gente conseguir fazer uma análise bem eficaz sobre os efeitos a longo prazo. Nós temos agora os nossos jovens, os nossos adolescentes cresceram com eletrônicos, e neles a gente pode já começar a ter bastantes insights do que esse uso excessivo pode causar. E o que você tem visto nos jovens? O que você olha para os adolescentes e já observa? A gente tem tido cada vez jovens mais doentes, com síndrome do pânico, depressivos, com falta de vontade de agir no mundo, uma fraqueza anímica. É como se ele não tivesse tomado posse da sua individualidade, de si mesmo, não tivesse curiosidade para explorar. Então, a gente já vê várias questões acontecendo nos nossos jovens que já denotam muita ligação com o uso excessivo de eletrônicos. Então, é muito possível que logo em breve, todo mundo já fala sobre isso, a OMS vai mudar essas orientações e vai restringir ainda mais o uso dos eletrônicos. A gente tem a OMS dando essa regra de 1 hora por dia entre 2 e 6 anos. E nos estudos antroposóficos, que é a minha base de estudos, a recomendação é nenhum eletrônico durante todo o primeiro setênio, de 0 a 7 anos. E é muito nítido você entender esse conceito, o porquê a antroposofia vai por esse caminho. Parece tão a contramão de tudo, né? Afinal de contas, os eletrônicos vieram para ficar. É a nossa base de informação, é o meio pelo qual eu trabalho, você trabalha, a gente se comunica. Sim, nós somos adultos e temos a capacidade de discernimento em usar com consciência, ou nem tanto, né? Porque tem muito adulto que não tem tanta consciência assim e também está gerando malefícios para si através do uso excessivo de eletrônicos, mas isso é outra história. O que a gente vai focar aqui é nas consequências do uso do eletrônico pelas crianças. Então, mesmo crianças que tenham acesso 1 hora por dia aos eletrônicos já demonstram os efeitos negativos desse uso e denunciam o uso excessivo.
Por que isso acontece se a regra é uma hora para todo mundo? Porque o mais importante do que você se basear em regras, é você observar o seu filho. Ele veio para você, confiou a sua vida a você, para que você seja o seu guia, para que você seja o seu norte. Eles são a nossa preciosidade. Nós nos comprometemos em trazer essa vida para o mundo e proteger essa vida, dando a ela capacidade de desenvolvimento pleno. Então, a observação é crucial, é necessária. Nós devemos cuidar dos nossos filhos como quem cuida de um mistério, de uma preciosidade. Eles se entregaram em sua inocência para os nossos braços. Então, observar é muito importante. Independente de qualquer regra e qualquer tabela que você se depare, sempre observe o seu filho. Isso é conexão, isso é interesse, isso é vontade, dedicação na nossa educação. E faça isso com seu filho, mesmo que ele esteja dentro dessa quantidade de horas recomendadas. Quais são, hoje, os principais sinais que denotam o uso excessivo de eletrônicos? Sinais esses que, antes de eu falar, quero deixar bem claro que a maioria desses sinais são naturais da infância. A maioria das crianças, quase todas, entre 0 e 7 anos, vão demonstrar essas características nos seus comportamentos de forma pontual. O que a gente vai notar é se essas características que deveriam estar se manifestando de forma pontual estão excessivas. Então, se você sente que essas características estão muito intensas, acontecendo em boa parte do tempo, aí sim pode estar relacionada com o uso excessivo de eletrônicos. Crianças que têm estímulos muito excessivos de imagens prontas normalmente apresentam mudanças de humor muito bruscas. Ora tá feliz, ora tá triste, tava brincando super bem, de repente ficou muito irritado, jogou o brinquedo, quebrou alguma coisa. Essas mudanças de humor, se acontecem várias vezes durante o dia, podem ser um sinal. Irritabilidade, imediatismo. Crianças que estão ali acostumadas com as telas, elas querem tudo para agora, para ontem, elas querem ser servidas. Elas perdem e enfraquecem sua vontade de agir no mundo. A gente vai ver mais adiante na aula o porquê isso acontece. As crianças que têm muito estímulo eletrônico também ficam, em geral, mais agressivas. Elas respondem aos adultos, às outras interações humanas, de uma forma muito mais agressiva. Elas também podem apresentar dificuldade de pegar no sono, ou até se pegam no sono com certa facilidade, tem muitos despertares noturnos, mesmo depois que já está mais velha, que já poderia e deveria estar dormindo com qualidade. E também as crianças que têm muito acesso a eletrônico têm mais dificuldade de brincar sozinhas. Elas têm mais dificuldade de criar brincadeiras, de entrar no seu mundo lúdico, acessar toda a fantasia que existe naturalmente numa criança. Então, se o seu filho apresenta uma ou várias dessas características de uma forma muito intensa, presta muita atenção aqui nessa aula, porque provavelmente ele está tendo acesso demais aos eletrônicos, está assistindo desenho demais, programa de TV demais. Então, vamos ver agora por que esses eletrônicos, que às vezes o desenho, o programa parece tão inofensivo, por que ele causa essas mudanças de comportamento? Por que ele pode ser tão maléfico para o desenvolvimento infantil? Para a gente conseguir fazer esse link, a gente precisa entender o que uma criança de primeiro setênio, entre 0 e 7 anos, está desenvolvendo. O que tem nessa fase de desenvolvimento? O que todo ser humano precisa passar nesse período da sua vida? Por que os eletrônicos, então, vão justamente de encontro a isso? Contra tudo que a gente está vivendo no primeiro setênio? Para que, então, a gente possa entender e você possa refletir por si só sobre os malefícios do eletrônico. Para começar, o primeiro setênio é um período de 7 anos dividido pela antroposofia. A antroposofia, que é uma ciência espiritual que une matéria, ciência, com espiritualidade, ela estuda o homem através de uma forma mais integrativa e completa. Nenhum ser humano é composto só de corpo, nós temos muito mais do que isso, como a gente falou no início da aula. Na medida que eu tenho mais que um corpo, eu tenho em mim, que me compõe quem eu sou,
uma parte que é espiritual, que eu não vejo, mas existe. Tanto é assim que se essa parte de mim não está mais conectada ao corpo, existe a morte, né? Essa parte continua e meu corpo físico fenece. No primeiro setênio, e a antroposofia divide a vida humana, todo o desenvolvimento humano em vários períodos de 7 anos, e agora nós vamos nos focar nesse primeiro setênio, nesse primeiro período de vida. Cada um desses setênios tem como se fosse um grande objetivo. Mal comparando, é como se fossem fases de videogame. Sabe quando você jogava Mario Bros? E aí você tinha um objetivo, senão você não conseguia passar para o próximo mundo? E aí você ficava atrás daquele objetivo, atrás. Quando você alcançava, maravilha, estou pronta para a próxima fase. E estou o quê? Mais forte, porque eu cumpri o objetivo. Tem jogos de videogame, que é como a vida, que é por tempo. Então você está lá naquele mundo. Se você cumprir o objetivo, você vai passar para a próxima fase, muito mais completa, com muito mais poderes, com muito mais capacidade de lidar com os desafios mais complexos que aquele outro mundo vai apresentar. Mas pode ser que você tenha ficado lá, naquele primeiro mundo, girando em torno de si mesma, não completou a fase, não completou o objetivo, mas passou de fase porque o tempo esgotou e você foi obrigada a pular para o próximo mundo. Mas você vai para o próximo mundo mais enfraquecido, com um certo desequilíbrio, não tão preparado para lidar com as complexidades do outro mundo, certo? Então, mal comparando, é como se os setênios fossem essas fases do videogame. Sendo assim, qual é o nosso objetivo como pais, educadores e profissionais que lidam com crianças? É ajudar o nosso filho a completar a missão dessa fase. É estar atento a essa missão, dar a essa criança o que ela precisa para se desenvolver e alcançar esse objetivo. Porque nós não vamos alcançar esse objetivo pela criança, ela precisa buscar por si só, mas ela precisa ter um guia, um norte, uma educação adequada, estímulos adequados e um ambiente seguro e saudável. Por quê? Essa criança acabou de chegar do mundo espiritual, seja lá o que você acredita, qualquer que seja a sua crença, nós viemos de algum lugar, né? A gente existia antes de estar aqui e nós chegamos aqui. E quando a gente chega aqui, a gente ganha uma nova constituição, que é esse corpo físico que nós recebemos no ato do nascimento. A gente toma posse do corpo físico, porque até então, nosso corpo ele não era livre e independente. Ele dependia da mãe. Tanto que se a mãe morrer, o feto morre também, não tem vida mais. O corpo nasce com o nascimento. E aí ele se individualiza e passa a ter sua própria trajetória. Durante os 7 primeiros anos de vida, o grande objetivo desse ser humano é apropriar-se de si mesmo, é tomar posse desse corpo e, principalmente, terminar de formar esse corpo. A cabeça nasce ainda aberta, o cérebro nasce ainda com necessidade de desenvolver e só vai terminar o seu desenvolvimento neurológico lá com 25 anos. Esse bebezinho nasce sem conseguir andar, os seus membros ainda estão fracos, ele não tem controle sobre as suas mãozinhas, sobre os seus atos, não tem controle sobre si ainda, o seu pescoço está mole. Então, essa criança ela vai ser formada da cabeça aos pés. Primeiro, com uma atividade neurológica muito intensa, e essa apropriação vai se dando da cabeça para os pés. Então, uma criança que está saindo do primeiro setênio e entrando no segundo setênio, em torno de 6 ou 7 anos, vai apresentar movimentos muito mais firmes. Uma passada firme, pula com um pé só, mais destreza no seu movimento. Você percebe isso claramente. Porque primeiro ela formou da cabeça e, por fim, ela forma até chegar nos seus membros inferiores, nos seus pés. Então, quando a criança tem essa maior mobilidade e segurança no seu movimento, é um dos sinais que ela está saindo do primeiro e indo para o segundo setênio. Então, se a gente compreende que a criança tem o grande objetivo de apropriar-se de si mesma, de compreender o mundo onde ela chegou, esse planeta Terra tem várias exigências e situações e experiências que ela não vivenciava de onde ela veio, né? O lugar onde ela estava não era assim. Então, ela precisa se apropriar dessas imagens. Ela precisa receber esse mundo dentro de si. Ela precisa tatear o que tem aqui. Deixa eu ver isso. Deixa eu sentir. Deixa eu experimentar.
Olha esse cheiro, olha esse tato, essa sensação, olha esse quentinho da minha mãe, olha esse som diferente, essa música, olha essa experiência. A criança está absorvendo o mundo, digerindo e devolvendo um pouco de si para esse mundo também. Essa é a grande missão do primeiro setênio, absorver o mundo. Então, na antroposofia, a gente diz que o lema da criança nessa fase é que o mundo é bom. Ela precisa sentir que esse mundo é bom, que ela pode se entregar com confiança para esse mundo, que ela pode se abrir, que ela pode trazer à tona o seu potencial, que tá tudo bem, que ela tá segura aqui. Então, o nosso grande objetivo dos educadores, dos pais, é garantir que ela vai ter essa sensação de que o mundo é bom. E isso precisa ser cuidado da nossa parte. E aí vai entrar, claro, a influência dos eletrônicos. E a gente vai compreender como que os eletrônicos trabalham contra essa imagem de que o mundo é bom. A criança precisa experimentar, ela precisa sentir, ela precisa literalmente desenvolver os seus órgãos dos sentidos. A visão, a audição, tato, paladar, o equilíbrio, o movimento, são vários sentidos que precisam ser desenvolvidos no primeiro setênio. Porque se essa missão não for completa e equilibrada nessa fase, a criança vai passar para o próximo mundo, porém sem o seu poder, sem estar plena, sem estar em posse total de si, e os desafios que se seguirão poderão ser mais difíceis e mais complexos, porque ela não estruturou a base bem feita. E os eletrônicos estão agindo muito forte nessa base. Estão agindo muito forte, é sobre isso que a gente vai falar. Na medida que a criança precisa de movimento e de experiências para desenvolver os órgãos dos sentidos e, a partir dos sentidos, absorver o mundo, a partir desse cheiro, eu sinto e eu penso e eu ajo, a partir desse toque amoroso e quente, eu sinto, eu penso, eu ajo, a partir do equilíbrio em ficar em pé, em me manter em pé, em dar um passo adiante, eu sinto, eu penso, eu ajo. Todas as experiências a que a criança é submetida são essenciais para a formação desse ser humano. Cada uma dessas experiências marcam uma imagem na alma. E é tão simples de você observar isso. Basta você sentir um cheiro que te remeta a uma fase específica da sua vida, até mesmo a sua infância. Você vai automaticamente se teletransportar para aquele momento. E o que vai acontecer com você? Fica até arrepiada. Você sente aquele cheiro, através do seu sentido do olfato, você sente um sentimento. Aquele cheiro te transporta para um lugar, você respira e você sente todas as emoções daquela fase da sua vida. E aí você pensa, nossa, como aquilo foi bom, como eu gostaria de repetir. E esse sentimento que levou a um pensamento pode também levar a uma ação. Vou voltar lá, eu vou nessa casa, eu vou reviver essas memórias, ou eu vou replicar com os meus filhos, que eu tanto amo, esse carinho olfativo que eu senti agora. Então, cada sensação e experiência vivida pela criança vai formando um pouquinho de quem ela é. Então, a gente vai plasmando esse ser humano a partir dessas experiências. Portanto, espero que tenha ficado bem claro para você que o primeiro setênio é composto de experiências, vivências sensoriais. Teste, é levantar, é cair, é trepar na árvore, é se sujar, é brincar livre, sem interferência do adulto, sem regra, sem tempo determinado. Vamos brincar de corte e colagem, ter que cortar em círculo, ter que colar nessa folha, não faça desse jeito. Isso não é brincar livre. A gente não precisa estimular isso na criança, ela naturalmente já tem dentro de si, e a gente vai, claro, com os limites e com uma educação consciente, aparando essas arestas e guiando essa criança. Então, se toda a base do primeiro setênio é a experiência e o desenvolvimento dos sentidos, o que faz a televisão, por exemplo? Vamos pegar a televisão como um exemplo de eletrônico, mas você já entendeu que os eletrônicos podem ser iPad, videogame, celular, mas vamos se referir aos eletrônicos em geral como televisão, tá? Só para ficar mais claro.
A televisão nada mais é do que um acúmulo de pixels e imagens compostas por pequenas luzes que brilham e formam aquela imagem. Então, o que o olho humano recebe ao olhar para um desenho, para um filme, são esses pontos luminosos que tentam recriar de uma maneira ilusória o que seria um movimento, o que seria algo do mundo real. Mas é feito através de pequenos pontos luminosos e brilhantes que mudam de cor rapidamente. Quando a gente está falando do órgão do sentido da visão, o nosso olho, na vida normal, na vida real, ele tem um fenômeno que é o fenômeno da acomodação visual. A gente foca um objeto e consegue perceber a distância entre nós e o objeto, e a criança, ela desenvolve essa capacidade com o tempo, né? Ela nasce sem ter essa capacidade, mas ela vai desenvolvendo, e com o passar do tempo ela consegue entender. Ah, minha cama tá ali, aquele meu amigo tá a certa distância, porque o seu globo ocular faz esse movimento de acomodação visual. Mas quando a criança está olhando para a televisão de forma consistente, esse movimento de acomodação visual não acontece, porque a imagem que é reproduzida na televisão não é uma imagem real, porque não é uma imagem tridimensional, como nós temos no nosso mundo real. Então, é como se o olho fosse atrofiando, fosse ficando preguiçoso, como se ele não precisasse mais se esforçar para fazer esse movimento de acomodação visual. Quando a gente também está aqui no mundo real buscando enxergar as coisas, para que a gente possa enxergar melhor, a gente faz movimentos de cabeça. Será que eu tô bem? Naturalmente entrou mesmo agora uma poeirinha no meu olho. Aí eu vou chegar bem perto para poder enxergar se é um cabelinho, se é uma poeirinha que entrou no meu olho. Então, eu naturalmente faço um movimento de cabeça para acompanhar a minha visão, para que eu possa extrair do mundo uma visão mais real, uma visão mais precisa, porque através do meu órgão do sentido da visão, eu estou conhecendo o mundo, eu estou criando uma imagem do mundo dentro de mim. Eu estou apreendendo o que há do lado de fora e trazendo e ressignificando dentro de mim. Na medida que a criança assiste muita televisão e ela não tem a necessidade de acompanhar com a cabeça, porque a televisão é estática e parada no mesmo lugar, tudo o que ela precisa ver se encontra na mesma imagem, no mesmo local. Então, esse movimento de acompanhar a visão também fica prejudicado. E é nítido perceber isso. Crianças que assistem muito desenho, elas nem olham para você, elas não olham no seu olho, elas não olham para conversar, porque de tanto assistir desenho e perceber que para enxergar alguma coisa ela não precisa mudar a posição da sua cabeça, é só abrir o olho, ela perde essa capacidade inata de buscar olhar de perto, de olhar no olho do adulto. Então é muito importante, porque quando a gente fala a princípio parece tão bobo. O que tem? Você acha que ela não vai mexer a cabeça para olhar? Vai, mas você vai ver. No fim da aula, a gente vai trazer algumas características de comportamento que acontecem com crianças que assistem desenho demais. E uma delas é essa, ela não olha no olho do adulto. Porque ela está acostumada com essa imagem estática, onde o seu pescoço não precisa acompanhar a visão. E aí o que acontece? De tanto ela receber essa imagem bidimensional da televisão, não ter essa questão da profundidade, quem está perto, quem está longe, ela não precisa mexer o pescoço e nem precisa focar em alguma coisa, né? Tudo que ela precisa tá ali. Ela não pode só olhar a florzinha do matinho do desenho animado. Ela não consegue olhar só para a florzinha, porque se ela focar na florzinha, a imagem perde qualidade, vira um monte de pixel, né? Então ela é obrigada a receber toda a imagem de uma vez só, diferente do que ela vai fazer no mundo real. No mundo real, se ela estiver passeando por um jardim e quiser olhar uma flor, ela pode conscientemente escolher ignorar todas as informações desse jardim onde ela está e olhar só para uma florzinha e prestar atenção nos microdetalhes dessa florzinha. Já no desenho, ela não pode. Ela é obrigada a sentir a dor de receber a imagem inteira de uma vez só e pronta.
e numa velocidade que a gente não precisa nem dizer que também é irreal, porque não é a mesma velocidade que o mundo real se apresenta para ela. Então, quando a criança tem muito estímulo, a televisão, os desenhos animados, ela não está construindo uma imagem verdadeira do mundo, não importa quão fofinho seja o desenho, ainda é um desenho. Ele ainda é bidimensional, ele ainda não permite que o olho foque, não permite acomodação visual, não trabalha os movimentos, ainda está causando os mesmos malefícios. Então, o órgão da visão começa a ser prejudicado e ele vai definhando, ele vai ficando preguiçoso. E esse é um dos desdobramentos para o sentido da visão causado pelos desenhos. O sentido do movimento também é prejudicado, na medida que a gente falou que a imagem que aparece na televisão são pequenos pixels luminosos que aparecem em velocidade descomunal. É uma troca de cores e imagens tão rápida que a criança tem muita dificuldade de assimilar esse movimento. Não é um movimento igual ao mundo real, tanto que para ela é difícil assimilar isso, que normalmente a postura de uma criança assistindo a um desenho animado é parada. Ela fica muito tempo parada e muitas ficam até de boca aberta. Porque ela não consegue absorver aqueles movimentos e eles não correspondem a movimentos reais, movimentos de pessoas de verdade. São pixels que brilham na tela e tentam trazer a ilusão de movimento. A imagem da televisão, ela é pequena e distante. Tá lá na televisão. Não é a mesma coisa no mundo real. Ela não pode se levantar do sofá, se aproximar da TV para absorver com sensibilidade uma parte daquela imagem. Ela não consegue fazer isso. Então ela fica parada, imóvel, no mesmo lugar, absorvendo tudo de uma vez só. E aí, isso faz com que a criança seja destreinada na arte da sutileza de absorver o mundo. Quando ela está passeando, quando ela está com um amigo, quando ela está na casa de alguém, e ela, através do seu movimento, tem a sutileza e a sensibilidade de escolher aonde ela vai depositar a sua atenção, aonde ela quer explorar um pedacinho de alguma coisa, de uma imagem, de um momento, ela vai perdendo essa sensibilidade com esses estímulos eletrônicos, porque ela vai começando a entender que o mundo de verdade é uma réplica desse mundo ilusório que vem da televisão. E que basta ela ficar parada e ela vai absorver tudo de uma vez só. Ela não tem mais esse movimento a sensibilidade de escolher onde focar. E assim, os desenhos e a televisão afetam também o sentido do movimento. E a gente também precisa falar de como o sentido da audição é afetado pela televisão. A televisão, ela traz um som filtrado e falso, porque o som real é igual esse que está acontecendo aqui agora. Eu estou dentro do meu quarto gravando essa aula, no meio, não sei se vocês ouviram, mas meus filhos chegaram. E eles fizeram uma algazarra, já entraram aqui no quarto, já gritaram do lado de fora. Eu até tentei pausar a aula e voltar depois, não sei se vocês vão perceber em algum momento esses sons. Agora, acabou de cair aqui na minha cabeça, eu ouvi alguma coisa quicando, batendo. Agora eu também estou ouvindo grilos lá fora, que eu tô gravando essa aula da minha casa da praia, então eu consigo ouvir os sons da natureza. E aí, isso são sons reais. Tem som que vem daqui, tem som que vem de lá, tem um som lá no fundo que eu consigo perceber, e eu consigo absorver esses sons que vêm de vários lugares. Mas quando a gente está falando do sentido da audição através da televisão, esse som, ele é completamente irreal, porque ele é filtrado. O som do desenho animado, ele não tem esses barulhinhos que vêm de várias direções, que vêm ao redor de mim, né? 360 graus. É um som que sai única e exclusivamente filtrado do alto-falante. Então, o som vem do mesmo lugar. A criança, ela não precisa fazer um movimento de chegar mais perto para ouvir. Se ela quiser ouvir melhor, ela vai pegar o controle remoto e vai aumentar o som. Ela não vai ter a sensibilidade de se conectar através do sentido da audição com mais sutileza, com mais delicadeza, falando: oi, mamãe, eu não entendi, você pode repetir? E se aproxima de você para ouvir melhor o que você tem a dizer. E aí você vai ter crianças que assistem muitos desenhos,
que falam muito alto, não conseguem entender que o outro está falando, fala por cima, fala ao mesmo tempo, grita, né? Mãe, vem aqui! Né? Por quê? Esse sentido da audição está comprometido por causa do uso excessivo de eletrônicos. Olha como pequenas coisas tão sutis estão sendo afetadas. Cada instante que o seu filho senta na frente da TV. É isso que está acontecendo. Então, quando a gente fala que não tem desenho fofinho, não tem musiquinha, que dó, é só uma musiquinha tão alegre. Todos os sentidos estão sendo afetados da mesma forma. Claro que pode ser pior, claro. Se você colocar um programa completamente inadequado, você está trazendo imagens que não são dessa fase de desenvolvimento da criança, imagens sexuais, agressividade, briga, luta, né? Claro que você vai estar piorando ainda mais tudo que a gente falou aqui. Mas, em geral, todos os eletrônicos causam esse impacto no desenvolvimento infantil. Quando a gente está falando da criança absorver o mundo e sintetizar esse mundo dentro de si, para que ela possa se apropriar de si mesma, se conhecer, confiar que esse mundo é bom, como que ela vai conseguir fazer isso através dos desenhos? É impossível. Os desenhos são irreais, ilusórios, não representam a realidade e causam diversas disfunções emocionais e de comportamento nas crianças e nos jovens, justamente porque não correspondem à realidade. De tanto assistir televisão, a criança não consegue mais entender que esse mundo real não é aquele mundo bidimensional do desenho. E aí vários sinais serão sentidos e percebidos de uma forma muito mais íntima e muito mais profunda do que o ato de brincar ou não brincar sozinho, né? Que é o que a gente consegue enxergar com mais facilidade. Muitas outras questões estarão sendo prejudicadas através dessas imagens prontas que a criança recebe. É como se o eletrônico causasse uma sonolência da mente. É como se paralisasse e atrofiasse a própria vontade individual do ser humano. Tudo que a gente quer desenvolver é que a criança tenha esse desejo de agir no mundo. Ela é pura ação, ela é puro experimento, ela é pura criatividade. E a gente só precisa proteger essa parte já é natural. Solta uma criança num parquinho para você ver, ela vai correr, ela vai pular, ela vai subir, ela vai inventar 1000 brincadeiras dentro das características individuais de cada criança, dentro de cada essência, mas é o natural, é que ela busque o mundo, que ela vá para o mundo com confiança, que ela se entregue para esse mundo. Mas isso é afetado quando ela assiste muito desenho. Ela perde essa vontade de ação, porque o desenho e o ato de assistir um eletrônico e mexer no eletrônico, ele suscita uma certa paralisia, uma certa passividade. É como se a mente dormisse. A minha vontade de ação não é mais estimulada. Isso é muito grave, porque é o que se espera dessa fase. Como que ela vai mudar de mundo? Como que ela vai para outra fase do videogame se ela não cumpriu isso? Se ela não se apropriou de si plenamente? O que vai ser dela nos próximos setênios? Ela começa a acreditar que o lazer é uma coisa passiva. Para eu me distrair, eu fico deitado no sofá e mexendo no negócio. Eu não preciso me mexer. Então, não é nesse parquinho com essas crianças que eu vou me distrair. Me dá meu celular, quero ver meu desenho. Lazer é passivo, lazer é deitado, lazer é preguiçoso, lazer é dormente. Não preciso botar minha vontade no mundo. Me dá o celular, eu não quero brincar. É o que acontece. É o que acontece com a criança excessivamente estimulada no eletrônico. Então você nota até as características dessa criança física, elas se transformam. E isso é possível ver em consultórios, é possível você ver em parquinho. Quando os meus filhos convivem com outras crianças, eu também consigo notar. As crianças que estão sempre na frente de uma tela, elas são mais sisudas, são mais sérias, elas sorriem menos. Elas como se perdessem aquela feição suave da criança, sabe? Que gargalha, que está sempre com a boca bem aberta, querendo sorrir, querendo justamente absorver o mundo. Vem mundo, vem mundo. Essa criança ela já não está tão mais aberta assim. E a sua própria feição denota isso. O eletrônico, ele é um vício, tanto para as crianças, isso já está comprovado cientificamente, neurologicamente, já existe estudo que
observou o cérebro de várias crianças ao ter esse estímulo eletrônico, as áreas que são ativadas enquanto a criança está tendo aquele prazer momentâneo de assistir o desenho, são as mesmas áreas ativadas quando a gente usa cocaína. Então, é possível comparar os efeitos neurológicos do desenho à cocaína no adulto. Então, a televisão e o uso de eletrônicos pode ser comparado a um vício de drogas. Tanto é assim que quando eu acompanho os meus alunos, quando eles estão estudando comigo e estão nessa situação, a melhor recomendação é ir tirando os eletrônicos aos poucos, diminuindo a exposição aos poucos. Porque se você tira tudo de uma vez só, você tem um efeito catastrófico nessa criança, porque você precisa tratar ela como um dependente químico. Ela precisa ir fazendo detox aos pouquinhos para não sofrer numa crise de abstinência. E aí uma crise de abstinência vai trazer uma agressividade, uma mudança de humor absurda, ninguém vai dar conta. Então vá tirando aos pouquinhos justamente por causa desse vício neurológico, tá? Ela não consegue controlar isso, é mais forte que ela. Mas também vamos combinar que causa um vício na gente, no adulto. É muito mais fácil botar o seu filho na frente de um desenho e fazer as suas coisas. Ah, eu tô aqui trabalhando, vou ligar o desenho. Putz, agora eu preciso fazer o almoço, vou ligar o desenho. E aí você pode até começar muito bem intencionada. Nossa, Aline, mas de fato, às vezes eu preciso, eu vou lá e ligo. Você pode ter começado bem intencionada, você pode ter começado botando a televisão nesse momento para distrair a criança, para ser babada a criança, no momento que de fato você precisava, não duvido, claro que tem horas que a gente precisa. Mas é tão cômodo, é tão fácil, que para você sair de um momento de necessidade real para um comodismo, é um pulo. É um pouco que você está desatento e isso já vira um vício para você também. E aí você vai começar a nutrir uma crença que para o seu filho se distrair, ele precisa de desenho. Porque agora ele já está viciado mesmo, ele já não consegue nem brincar sozinho. E ele olha para você e fala, mãe, liga o desenho porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei brincar. Mãe, eu me desconectei tanto da minha essência que eu não sei mais quem eu sou. Você pode ligar esse aparelho para eu ficar hipnotizado na frente dele? É isso. Ele se desconectou tanto da essência e é tão fácil pra gente, parece tão inofensivo que os danos vão sendo causados e a gente nem percebe. Às vezes, a criança está irritadiça, imediatista, agressiva, dormindo mal, né, com problema de atenção, sem saber brincar, todos esses problemas, e você olha para o seu filho e fala, ele nasceu assim, é dele. Características dessa criança, veio assim, meio com defeito de fábrica. Ou então, não, toda criança é assim, é normal, esse caos faz parte da vida. E você nem se deu conta que isso é por causa do eletrônico. Mas, Aline, é só meia horinha por dia que eu coloquei aqui, é menos do que a OMS recomenda. Pois é, eu também já tentei meia hora por dia e não deu certo na minha casa. Não deu certo. Eu comecei tentando meia hora por dia e o Gabriel continuava apresentando todos os sintomas, todos. Não queria mais brincar, ele chegou ao cúmulo de não querer descer pro play. Filho, vamos pro play, vamos andar de bicicleta. Não, eu prefiro ver desenho. Ele, ao cúmulo de não querer mais sair de casa. E ele olhava para mim e ele chorava e tentava me bater e gritava que ele precisava de mais desenho, que ele precisava de mais desenho. Meia hora por dia não funcionou na minha casa. Não funciona. Pro Gabriel não funciona. Pra minha filha mais nova, Amanda, até que funciona. Ela não ligava, ela assistia meia hora, depois brincava. Cada criança é de um jeito. Observe o seu filho. Com o Gabriel não funciona. Como eu tenho 2 filhos e não funciona pro Gabriel, precisa ser uma regra única para todo mundo. Então eu fui testando. Fiquei 9 meses sem nenhum eletrônico, 0. Mas eu sentia que o Gabriel ainda sofria, ele falava dos desenhos, ele pedia de vez em quando. E achei que eu poderia testar, então, outro jeito, outra forma. E aí eu trouxe o desenho só pro final de semana. 1 hora no sábado e 1 hora pro domingo. E a gente já faz isso há mais ou menos uns 2 anos. E é o jeito que hoje funciona na minha casa. Mas eu também precisei errar para acertar. Eu também precisei observar, fazer testes para entender o que funciona com os meus filhos. E aí eu quero deixar essa reflexão para você. O que funciona com o seu filho? Quais testes você já fez? Se você acha que o seu filho está apresentando esses padrões de comportamento que eu falei aqui, observe se esse eletrônico não está excessivo. Não importa o tempo que a OMS determinou. Olha para o seu filho e faça um teste.
Vá tirando aos poucos e deixe esses eletrônicos em momentos bem específicos. Tem que ter dia e tem que ter horário. Tenha regras claras. Essa é a forma como você vai conseguir ajustar o uso do eletrônico na sua casa. E observe a mágica acontecendo. Vai ser difícil no primeiro dia, vai ser difícil no segundo, no terceiro. Talvez seja difícil por uma semana, mas sendo consistente nesse processo, acolhendo seu filho quando ele chorar, eu sei, meu filho, que você queria ver desenho agora, eu entendo. O desenho é muito legal. Eu tô aqui com você. Eu tô aqui, isso vai melhorar. Vamos brincar? Vamos fazer outra coisa? Você estando lá presente e ajudando ele a passar por essa fase de transição, você vai ver outra criança. É como se ele renascesse, como se você pudesse agora enxergar a sua essência, quem ele verdadeiramente é. Faz esse teste, é muito importante que você identifique isso. Não porque eu estou dizendo, não porque o livro está dizendo, mas porque o seu filho está te mostrando. Você não precisa acreditar 100% em mim. Olha o seu filho, observa ele, faça um teste. Não tem melhor jeito de você descobrir a resposta se não testando. E claro que quando a gente fala de retirar a televisão, não é só a proibição da televisão, é trazer para essa criança uma possibilidade de desenvolvimento saudável. Então você tira a televisão, mas você dá presença. Você tira a televisão e você dá uma atividade. Agora é a hora da massinha. Vamos pintar de aquarela. Vamos pegar aquele seu jogo de quebra-cabeça, né? E você brinca um pouco com ele, depois deixa ele brincando um pouco sozinho. Aí tem várias questões que a gente precisa trabalhar, claro, é uma complexidade de informações que envolvem o desenvolvimento infantil. Mas o que eu quero deixar claro é que você tira a TV, proíbe ela, coloque ela em horários específicos que você vai determinar com base na sua observação, mas você precisa entrar com a sua presença. Ninguém está falando que é fácil. Você tem sua carreira, sua profissão, seus afazeres de casa, as suas preocupações. Ninguém está dizendo que é fácil. Não é fácil. Criança requer vigilância constante, supervisão, acompanhamento, atenção contínua. É difícil, é puxado. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu sei. Tem dias que eu não aguento mais ficar gerenciando conflito entre os dois. Eu não aguento mais ter que ficar pensando. Meu cérebro dá pra ver que sai fumaça, assim, ó. Cansei, preciso desligar. Eu sei que é difícil. Mas ninguém disse que ia ser fácil. E não é porque é difícil que a gente vai desistir, né? Ah, é muito difícil esse negócio, eu vou ligar a TV o dia inteiro, entregar para Deus e ver o que acontece. Também não. Você se comprometeu com essa vida. Ela é sua responsabilidade, é seu dever. Você aceitou trazer essa vida para o mundo porque você é capaz de educar. Então, saiba usar o eletrônico em momentos adequados para essa criança, para você, para sua família, mas principalmente observando o comportamento do seu filho. E você vai ter que sim educar, você vai ter que sim estar presente. Faz parte da educação, faz parte do papel de mãe, de educador. Não tem como se esquivar disso. E ficar num movimento cômodo de botar um desenho e deixar rolar. Envolve seus filhos na tarefa de casa. Por que você tem que ligar a TV para fazer o almoço? Traz ele para fazer o almoço com você. Mas a Aline, ele só tem 1 ano. Bota uma cadeirinha e deixa ele lavar o alface. Deixa ele lavar o prato de plástico. Deixa ele manusear alguma coisa com você. Deixa ele participar, deixa ele te ver, se envolve com ele, usa esse momento como conexão, como forma de amor, com intenção. Se você trabalha fora e chegou à noite, é hora de colocar para dormir, faça isso com amor, com entrega, com presença, deixe o celular longe, esteja presente, troque o eletrônico por presença, o máximo que você conseguir. E a minha melhor recomendação para você é, coloque os eletrônicos, o mínimo que você conseguir, o mínimo que você for capaz, e entregue o máximo da sua presença, do seu cuidado, do seu olhar vigilante, do seu acolhimento. Essa é a grande missão. Ninguém disse que seria fácil, é uma entrega intensa, eu sei. Eu não acho que eu nasci para ser mãe, eu nasci para ser do mundo, eu amo sair, amo passear, amo ver gente, amo estar com as minhas amigas. Eu sei como essa entrega pesa às vezes. Mas a gente se comprometeu a fazer o nosso melhor. A gente não pode desistir, né? E eu tô aqui com você. Tá difícil pro lado de cá, eu sei, mas eu não tô desistindo e eu conto com você para não desistir também. Antes da gente encerrar, eu quero deixar bem claro essas questões que são práticas de como você pode substituir a televisão, envolvendo o seu filho nas tarefas de casa, dando a sua presença, o seu olhar cuidadoso,
deixando ele vivenciar o tédio. Às vezes ele vai falar, mãe, não tem nada para fazer. Sinto muito. Agora a mamãe tá aqui lendo um livro. Aí você vai pegar o livro e vai ficar lendo o livro. Né? Agora, se você falar, ele falar, ai, que tédio, você ficar mexendo no celular, fica um pouco mais complicado, porque o eletrônico ele causa uma disruptura nessa relação. A criança sabe que você não está conectada com ela. E ela sente isso e ela vai fazer mais birra, ela vai chorar, ela vai tentar te agredir, porque ela quer você. Então, tenta fazer uma atividade real de vez em quando na frente. Escrever, varrer, ler um livro. Faz uma atividade que a criança possa extrair sentido dessa atividade. Porque do eletrônico ela não extrai sentido, ela não tem a menor ideia do que você está fazendo aqui. Isso não tem sentido na cabeça dela, não é natural. Então, a gente tira a TV e a gente traz presença. Não tem como, não tem fórmula mágica. Tem a nossa entrega e a gente dá o nosso melhor. Dê o seu melhor. Tem essa consciência. Agora, com base nessas informações, você já tem mais consciência para tomar as suas decisões. E quando eu coloco desenho, quando eu ligo o desenho no sábado, eu ligo o desenho no domingo, eu não penso assim, ai, que desenho fofinho, inocente, meus filhos estão aprendendo a contar até 10, que legal. Não. Eu tenho plena consciência que não está ensinando nada, que é um desserviço, mas dentro desses parâmetros eu tô vendo que tá tudo bem e eu posso conviver com isso. Entendeu? Então a gente fica mais leve porque agora a gente tem consciência para escolher. Eu quero trazer, só para encerrar, algumas características que eu observo muito nas crianças pequenas de hoje em dia, como reflexo do uso excessivo de eletrônicos. São características percebidas em consultórios pediátricos, com referências bibliográficas, não são da minha observação, são da observação de médicos e estudiosos dessa área. Eu quero trazer para que você possa notar, tanto no seu filho quanto nas crianças ao seu redor, essas características como desdobramento do uso excessivo de eletrônico. A primeira delas é uma certa falta de respeito com o adulto, com o próximo, que a televisão tá lá rolando no fundo da sua casa e tem uma pessoa falando, um personagem falando e tá todo mundo falando por cima, os adultos estão falando, você tá falando com a criança, então ela começa a perceber que o mundo é isso. Cada um que falar mais alto vence, você fala um por cima do outro, você não precisa esperar o outro falar. Então você vê essa atitude de uma forma bem intensa nas crianças de hoje em dia, que pode ser um desdobramento justamente da televisão. A falta de concentração em uma única atividade calma. As crianças que assistem muito desenho têm dificuldade em ficar bem em atividades mais calmas, mais lúdicas, mais lentas. Elas não gostam, porque elas não sabem diminuir o ritmo. Porque a televisão traz aquele ritmo muito acelerado de imagem, cores, e aí quando ela precisa concentrar em alguma coisa calma, ela tem dificuldade. A individualidade dessa criança, ela também fica, de certa forma, comprometida por um pensamento de massa. Quando você vê os desenhos e propagandas, você olha para as criancinhas num colégio bem tradicional, assim, você vê todas elas tão parecidinhas, né? Parece que é tudo igual, tem as mesmas mochilas, os mesmos estojos, as mesmas canetinhas, as mesmas vontades, os mesmos desejos. É como se tivesse uma forma de unificar todo mundo, massificar as crianças. O desenho também faz isso. Você vai perdendo a característica individual de cada uma. Essa individualidade mal chega e já se perde. Ela não tem nem a oportunidade de florescer. As crianças que assistem muito desenho também têm umas questões com limites físicos, justamente por causa daquela parte visual que a gente falou. Ela não consegue entender bem a distância entre os objetos e são crianças que geralmente pegam muito nas outras, no parquinho, vão em cima. Ela quer falar com o seu filho, aí a criança vem em cima dela, bota o rosto assim muito perto, aí o seu filho fica até indo para trás, assim. Você vê nitidamente que falta uma sensibilidade de presença mesmo. Ela perde isso com excessos de televisão. Há também a natural perda da criatividade, da fantasia, porque de tanto ela receber imagens prontas, o desenho já diz como ela tem que fazer, como ela tem que pensar, como que ela tem que brincar. Na hora dela sentar para brincar, ela replica o desenho animado ao invés de criar uma própria história. Então ela pega os bonequinhos e faz como se fosse o Homem-Aranha e não sei o que lá, e pá, 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 pá. Faz igualzinho o desenho, ela não consegue criar nada dela. Ela não acessa seu mundo interior para trazer essa criatividade à tona. Isso fica limitado ao que ela recebe de fora já pronto. As crianças
Nessa condição também tem dificuldade de estabelecer contato pessoal, elas não gostam muito de falar com pessoas, conhecer pessoas, se relacionar com os outros, tem essa dificuldade. Dificuldade de fazer contato visual também, como a gente falou, ela não olha no olho para falar, para se comunicar, e isso é uma perda sensorial que acontece com o estímulo eletrônico. São crianças que em consultório é possível observar que fazem muita caretas, muitas caricaturas assim que são bem irreais, não são naturais. E isso também vem dos desenhos. Elas não gostam muito de ler, preferem livros com imagens grandes, que ela não tenha que pensar muito. Elas também têm dificuldade de elaborar o que viram e presenciaram e vivenciaram. Quando você pergunta para ela, ela fala de uma maneira muito superficial, ela não entra profundamente para elaborar o que ela vivenciou. Ela fica só em respostas práticas, objetivas e curtas. E é possível também identificar um certo atraso na fala de crianças que assistem muito desenho. Em alguns casos é possível ver isso. Então, olha quantas características que quando a gente olha de uma maneira superficial, já parecem que são normais, né, da infância. E muitas são, pontualmente. Mas a gente precisa começar a olhar isso com mais cuidado, com mais delicadeza. E só você pode fazer esse processo. É sua responsabilidade. Você recebeu essa vida, você recebeu essa missão. Então, se de tudo que a gente falou aqui puder ficar uma coisa em você, que seja a sua sensibilidade de observar o seu filho. Nunca esqueça de observar ele. Se ele está apresentando esses sinais, cuida dele, cuida desse ambiente, seja o seu guia, seja o seu norte. Observe com um olhar curioso, com um olhar interessado. Olhe, dedique um tempo do seu dia a sentar um pouquinho afastado e só olhar, observar cada trejeito, cada movimento. Tenha esse olhar sutil. É isso que vai fazer diferença no seu maternar, para que você tome a sua decisão de quanto tempo de estímulo, em que momentos da semana você vai permitir esse estímulo eletrônico. Tenho certeza que você vai conseguir, e juntas nós vamos nesse processo se descobrindo, aprendendo, evoluindo. Tem muita coisa para a gente explorar ainda. Um grande beijo e uma linda missão para você.